Olá, amigos. Nós vamos iniciar mais um programa AFIPESP na TV, que tem em sua grade de programação entrevistas, reportagens especiais, dicas gastronômicas de educação e cultura e de turismo. Nós vamos fazer um breve intervalo para que vocês conheçam as nossas convidadas do programa de hoje. Até já, então. As convidadas do programa AFIPESP na TV são duas profissionais brasileiras destacadas do direito. Suzete Carvalho é mestre em Direito do Trabalho, especializada em Filosofia do Direito pela Universidade de São Paulo. É servidora pública aposentada e também escritora de sucesso, além de ser colaboradora em jornais, revistas e mídias digitais. O livro Mulher, Sociedade e Direitos Humanos, uma obra coletiva, foi indicado do Prêmio Jabuti de 2011 e Suzete Carvalho participou com o artigo Mulher e Filosofia, uma visão transdisciplinar. Outro destaque de sua trajetória literária é o livro O Olhar da Caprichosa, que trata das questões das dores da alma, como a autora explica, desvendando o que pode ser o preconceito, a culpa, o medo e outros sentimentos. A doutora e mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie, Patrícia Brasil, acumula amplo saber acadêmico. É professora do curso de Direito da Unimetrocamp de Campinas. Fez seu curso de Direito na Universidade da Amazônia e integra grupos de pesquisas na área do direito que estudam as questões das mulheres, direitos humanos e a Constituição. Aproveite mais essa entrevista exclusiva do presidente da AFIPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira. Voltamos ao nosso estúdio na unidade capital da AFIPESP. Unidade esta localizada na Rua Homem de Melo, 1206, esquina com a Avenida Sumaré. Hoje recebemos com muita honra as doutoras Suzete Carvalho e a doutora Patrícia Brasil. Aliás, vocês já as conhecem porque elas estiveram aqui em nosso programa e onde abordamos muitos assuntos, à época, polêmicos, mas todos eles em proteção à mulher. É motivo de muita alegria, muita honra recebê-las aqui em nosso programa. Obrigado a vocês. Vamos conversar dois assuntos aí que estão realmente preocupando os trabalhadores, trabalhadoras brasileiros, entende? Um dizendo sobre a reforma trabalhista, que está preocupando. E outra coisa que é a grande preocupação de todos os brasileiros, aliás, não é de todos os brasileiros, mas deveria ser de todos os brasileiros, que é a reforma previdenciária. Suzete Carvalho. O mercado de trabalho tem as mesmas chances que os homens? Ou ainda existem casos de salário menor no mesmo cargo? A dupla ou tripla jornada de trabalho ainda apena a mulher? Essa pergunta pode ser comum para as duas, viu? Por favor. Nós vivemos, todos sabem, num mundo androcêntrico, né? Então, as mulheres têm dificuldades em praticamente todas as áreas. No mercado de trabalho, há uma porcentagem bastante elevada de mulheres contratadas com valores inferiores aos homens. Inclusive, gente achando que tem que ser mesmo, porque a mulher tem menos possibilidades, às vezes, de estar presente em determinados horários, porque quando você resolve tomar uma atitude, você pode encontrar várias desculpas, né? Então, eu vou até fazer uma observação aqui que eu acho muito importante a gente colocá-la. Por exemplo, se você tem num ambiente de trabalho um casal, marido e mulher, se a criança, um filho, tem problema e precisa ir ao médico, adivinhe quem é que vai levar o filho ao médico?
é sempre a mulher, Sim. nunca o homem. E por que essa tarefa também não é confiada ao homem? Eu acho que o trabalho tem que ser dividido, né? Mas não ocorre isso, não. O correto seria uma responsabilidade familiar dividida, Claro, inclusive evidente. com os filhos, à medida que eles crescem, Perfeito. que eles tomassem conhecimento da realidade. Porque atualmente as crianças, nós mais adultos, percebemos que estão começando já a participar da vida familiar de uma forma que nós não tivemos oportunidade. Então, começa na educação, com toda certeza, né? Acabar com bullying, com achar que as menina para lá, menino para cá. Quer dizer, acho que isso é uma das coisas muito importantes a se pensar. Aliás, com respeito à educação, há inúmeras coisas muito importantes a se pensar, né? Mas existem casos, com certeza, eu mesma tenho amigas que ganham menos do que os companheiros, inclusive tendo entrado antes. Patrícia Brasil, olha, que alegria em recebê-la, viu? Alegria minha. E qual é o seu foco nesse assunto que eu levantei com a professora Suzete? Bom, a gente tem números oficiais que são alarmantes. Hoje no Brasil, segundo um estudo recente do IBGE, as mulheres, sobretudo de nível superior, chegam a receber 34% a menos que os homens na mesma função, no mesmo cargo. Recentemente foi aprovada uma lei proibindo o salário diferente para o mesmo cargo e mesma função. E como se a lei fosse suficiente para modificar a cultura. E é mais uma lei que é utilizada mais como uma propaganda do que efetivamente que venha a trazer efetivamente a igualdade, até porque a igualdade já está escrita e expressa na Constituição desde 1988. Então não seria necessário a gente ter uma lei que venha dizer a mesma coisa que a Constituição já diz. E aí a gente tem, agravando a isso, sem dúvida nenhuma, a questão da dupla e tripla jornada. Hoje as mulheres têm uma carga horária que se acresce cerca de 3 horas diariamente por conta do exercício de trabalho doméstico. E aí... No mínimo. No mínimo, cerca de 3 horas. E aí a gente soma a isso uma série de questões que, enquanto que o trabalho doméstico penaliza a mulher no ambiente de trabalho, suas consequências, penaliza, para o homem é motivo de gratificação, é um motivo dele ser olhado de uma outra forma. Ah, o pai levou o menino para tomar vacina, que pai maravilhoso. E por que a mesma coisa não é colocada para a mulher, né? E justamente o impacto dessa divisão do trabalho doméstico é fulminante na carreira de trabalho da mulher. É a mulher que precisa procurar um emprego que pague menos, para ela ter mais flexibilidade de horário, porque ela tem que cuidar da casa e dos filhos. É a mulher que tem que aceitar uma remuneração menor, porque ela pode ser mãe. É a mulher que não pode chegar no topo de uma sociedade de advogados, por exemplo, porque ela vai ser mãe, né? Ou ela é mãe. A propósito, eu fui oficiala de justiça avaliadora exatamente porque eu fiquei com um horário que eu mesma faria. Porque eu tinha uma função que me pagaria muito melhor, uma função no Estado, e fui obrigada a procurar um lugar, uma função que me desse essa liberdade. Bem, vamos fazer um intervalo e voltamos com a nossa entrevista com as doutoras Suzete Carvalho e também Patrícia Brasil. Então, por favor, aguardem. Olá, você está assistindo o programa de televisão da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, o AFPESP na TV. A AFPESP é a maior entidade geral de servidores públicos da América Latina, fundada em 1931, com o objetivo de congregar os servidores públicos e seus familiares. A nossa grade de programação inclui reportagens e entrevistas exclusivas, abordando temas de interesse dos servidores públicos e outros mais gerais. Continue conosco, a AFPESP produz informação de qualidade
com responsabilidade e credibilidade. A reforma da Previdência é um assunto aí que vem deixando famílias brasileiras de trabalhadores ou não trabalhadores muito preocupados, né? E especificamente no serviço público a preocupação ainda é maior, né? Porque intenta-se contra os servidores públicos muitas medidas casuísticas que vão apená-lo, né, na sua vida futura. Eu quero saber de ambas como é que vocês veem aí a reforma da Previdência e como a gente deve se acautelar para que os seus efeitos desastrosos não atinjam os trabalhadores que contribuem efetivamente para o sistema. Bom, eu sempre acho que precisaria ter maior fiscalização quanto ao real recolhimento da Previdência, para que não houvesse essa história de que a Previdência está falida, porque as empresas recolhem do funcionário e não repassam para a Previdência. Deveria haver, eu acho que antes até de se reformar a Previdência, se for o caso, uma reforma tributária, que desse uma ampla multa, por exemplo, para quem não recolhesse. Eu costumo dizer que há um pacote, né? Reforma trabalhista mais PEC 287, que transferem toda a conta para o lado mais fraco. E que no futuro só vão obrigar o Estado a voltar atrás, como aconteceu em vários outros países. Por que eu falo isso? Porque, veja, a PEC 287 penaliza profundamente os servidores públicos num processo de desvalorização vindo desde o governo Fernando Henrique. E se acentua ainda mais. Você tem um agravamento disso em relação às mulheres, com o fim da diferença da aposentadoria um pouco mais cedo, com a redução do percentual sobre o benefício dos maridos, sendo que muitas vezes, quando elas se tornam viúvas, aquele é o único rendimento que a família tem para se sustentar. E você não toca no ponto que precisa ser tocado. É como se você tivesse um sofá embaixo de uma goteira. Aí o sofá estraga, em vez de você consertar a goteira, você vai comprar um sofá novo e coloca no mesmo lugar. Mas é o que você está Porque fazendo você com não as leis. mexe na redistribuição de recursos, na destinação de recursos e da Previdência, de todos esses tributos que incidem sobre a folha de pagamento e que vão ser destinados à Previdência, não mexe em nada disso. E para acelerar a aprovação e reforçar essa questão de que está quebrado, o que o governo faz? Libera uma série de programas para esvaziar o saldo que resta. Você libera antecipadamente o PIS, libera a FGTS que estava sem movimentação, de uma só vez. Quer dizer, tira o caixa, né? Tira o caixa, então você justifica, né, todo esse slogan, essa propaganda de que a Previdência está falida, mas você não mexe, você não vai mexer, por exemplo, naquela lista que foi divulgada dos principais devedores, as empresas que descontam e não repassam, isso não interessa. Olha, eu vi Suzete Carvalho e Patrícia Brasil. Em 2003, eu estive em Brasília, lá no gabinete do ministro da Previdência, o Berzoini, acho que Ricardo Berzoini. Sim. E ele me falou de uma lista extensíssima de devedores da Previdência. Aliás, gente estreladíssima. Aí o PT conseguiu a reforma previdenciária, originando a emenda número 41, e essa lista nunca mais se falou. A gente não sabe se pagou, não pagou, então é uma história preocupante. Agora ela voltou à tona, né? E aí me leva muito a pensar naquela discussão de que o Estado não pode ser babá de ninguém. Ele não pode ser babá do trabalhador, né, do servidor público, mas ele pode ser babá das grandes corporações, porque nessa lista, que agora é pública, foi divulgada pelo Ministério do Trabalho, você não encontra o pequeno e médio empresário, que é o maior empregador do Brasil. Você vai encontrar banco, grandes instituições de ensino privado e grandes corporações.
quem mais emprega, quem mais recolhe tributo, não consta, não está devendo. E aí, como é que fica nisso? Aí você junta com a reforma trabalhista, você acaba de quebrar, porque esse excesso de flexibilização diminui justamente o recolhimento. Exato. Então, você vai chegar no momento que vai ficar inviável, realmente. Por quê? Porque fez toda uma instrumentalização do direito para esvaziar a Previdência e a Seguridade. Aí, realmente, não vai ter de onde tirar. Suzete Carvalho, como poderia ser feita uma reforma previdenciária mais equilibrada e quais as recomendações que você e a Patrícia têm para essa reforma? Bom, eu acho que não poderia ser feita exclusivamente, como eu acabei de dizer, né? Ela dependeria de outras reformas. Existem pessoas sugerindo que se faça a previdência individual, mas não poderia ser para todo tipo de trabalhador. Existem trabalhadores que não têm como recolher. Eu acho que a coisa é mais complexa ainda, né? O governo simplesmente pode usar o dinheiro, mesmo ele sendo... Como já usou, né? Não é? No caso do IANSP, por exemplo, a gente teve o não recolhimento durante anos e anos. Não tem a ver exatamente com isto, mas a gente sabe que não foi recolhida a parte dele. O IPESP, e aí, né? como é que fica? Fica... Agora, é uma conta a ser paga, né? Sim. Sim. E o problema, creio que dessa proposta, que é genuína, que na verdade seria como se a gente transferisse o que o cidadão de classe média já faz, injetando dinheiro em companhias privadas, injeta numa previdência pública. Resta saber se as grandes companhias privadas Vão entrar, né? Vão permitir que isso ocorra, né? Olha, gente, o assunto é muito importante e muito apaixonante. Eu agradeço a vocês duas pela participação. O nosso horário, lamentavelmente, chegou ao final. Muito obrigado a Suzete Carvalho, muito obrigado a Patrícia Brasil pela participação. Nós agradecemos, foi uma honra. E fique conosco em AFPESP na TV. Confira agora o recado do presidente Antônio Carlos Duarte Moreira sobre as eleições para novos conselheiros da FEPESP. Olá, amigas e amigos associados. No dia 8 de dezembro, sábado, das 9 às 17 horas, vamos eleger novos membros do Conselho Deliberativo da FIPESP para o mandato de 6 anos, compreendendo de 2019 a 2024. Trata-se de uma renovação parcial do Conselho, que atualmente conta com 92 membros eleitos por voto direto do associado. A eleição de 2018 tem 74 candidatos de diversas áreas do serviço público e de muitas cidades. A participação do associado é fundamental para garantir a representatividade dos eleitos. Você pode conhecer os candidatos em todas as mídias associativas da FIPESP e nos murais de todas as unidades da FIPESP. Os associados que estão na entidade há 4 anos e quites com as obrigações estatutárias estão aptos para votar. Quem reside nas cidades do interior recebe uma correspondência com a cédula que deve ser preenchida conforme as instruções. Recomendo que remeta a cédula o mais rápido possível para o seu voto ser computado no dia da eleição. O porte da correspondência é pago pela FIPESP. No dia da eleição, 8 de dezembro, na sede social, vamos contar com o serviço do restaurante para melhor comodidade de quem vem ao centro da cidade para essa eleição. Na sede pode votar o associado da capital e do interior
que porventura esteja na cidade de São Paulo nessa data. O dia da eleição é festivo, com encontros, conversas e o pleno exercício da democracia associativa. Escolher os representantes do Conselho Deliberativo significa definir o futuro da entidade, porque os conselheiros são servidores voluntários que participam de todas as decisões associativas. A FIPESP é uma grandiosa entidade de classe por causa do trabalho dos servidores públicos que integram seus órgãos diretivos. Por isso, vote e participe. Olá! A AFEPESP, nos últimos 6 anos, intensificou os trabalhos de capacitação profissional de seus funcionários, especialmente os que atendem nas unidades de lazer. Uma das empresas educacionais parceiras nessa qualificação é a Escola Superior de Hotelaria Castelli. Em programa anterior, mostramos uma conversa entre o presidente da AFEPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, o diretor econômico-financeiro, Antônio Arnosti, e o professor Geraldo Castelli, fundador e idealizador dos cursos superiores em hotelaria no Brasil. Vamos conferir agora mais um pouco desta conversa, com análises do professor Geraldo Castelli das transformações da AFEPESP nesta área. Bem, nós estamos em Canela, na Escola Superior de Hotelaria Castelli, realizando algumas reportagens sobre as operações que nós realizamos na própria AFIPESP em favor do nosso associado, que é o servidor público estadual, federal ou municipal. E o professor Geraldo Castelli é que está nos franqueando informações, muitas da sua vida profissional, ao longo desses 40 anos que ele ministra sobre hotelaria. Mas uma das coisas importantes que nós gostaríamos de ouvir o professor Castelli vai ser conduzida pelo nosso diretor econômico financeiro, porque eu falei para o senhor em uma outra oportunidade que nós emigramos de uma situação já tradicional, que era a famosa colônia de férias, onde não se havia preocupação sobre a hospitalidade e muito menos com a qualidade. E nós tivemos essas transformações sucessivas e que deram assim origem a grandes comentários, grandes observações, algumas com críticas ácidas, outras não, já entenderam o espírito da coisa. Então, essa transformação, nós saímos do conceito colônia de férias, mas precisávamos de um instrumento mais ágil de receber o associado. E esse associado, ele vinha na entidade, participava dos sorteios. Os sorteios eram uma esfera com as bolinhas dos números dos participantes aos sorteios para alguns determinados períodos. E aí nós passamos para um método totalmente revolucionário e que gerou muita crítica na oportunidade, né? Que é o Flex Reserva. Como é que foi isso, doutor Arnosti? Professor Castelli e doutor Duarte, era uma preocupação, antes de se eleger presidente do doutor Duarte, para que ampliássemos o número de pessoas, o número de associados nossos que pudessem ser atendidos pelas nossas então colônias, que foram ao longo do tempo, por iniciativa desta diretoria, liderada pelo doutor Duarte, transformadas em verdadeiros hotéis, que assim nós não chamamos unidades de lazer. Com essa preocupação, o doutor Duarte e eu conversávamos o que poderia ser feito. E nós buscamos então aquilo que já pude dizer em alguma oportunidade, a inspiração nos hoteleiros, né, que recebe, né, alternadamente quem chega no hotel, né? Ou que fica mais tempo, menos tempo, pode ser um dia, etc. Assim, nós quebramos as regras de utilização das colônias, que eram períodos de 5 dias sucessivos, quaisquer que fossem esses dias, e na bolinha. Ou seja,
as professoras, os professores, e além deles, pessoas outras que também, associadas nossas, mas que trabalham em setores governamentais, dos quais não podem ficar ausentes, senão quando a chefia também sai, né? Nós pensamos de uma forma como fazer a gestão disso tudo. E aí, sem que houvesse esse nome desde o início, criamos um sistema para reservas, né? Então, esse sistema veio a ter o nome de Flex Reserva, que é uma combinação da tecnologia com as regras de gestão e utilização das unidades. Esse sistema tem agregado muito mais, né, do que antes, ou seja, anteriormente nós tínhamos uma base de 25 mil sócios, se tanto, diferentes associados, que utilizavam durante um ano. Hoje nós chegamos a 70 mil pessoas diferentes, dado a rotação que nós temos pela utilização, tais quais são essas regras estabelecidas, né? Ora, quem sempre consegue é aquele que vai adquirindo mais destreza. Aqueles que não conseguem, obviamente, instigam o Dr. Duarte, a mim não. Nós queremos ressaltar que nós encontramos um quadro de pessoal, tanto na tecnologia quanto nos vários outros setores da administração, a área que faz a gestão das unidades, uma colaboração muito grande e, sobretudo, deixamos como resultante disso tudo uma motivação de trabalho. Hoje nós temos um setor de tecnologia que tem em torno de 30 funcionários. Acrescentamos apenas 3, mas estão totalmente motivados. E assim outros setores. Podemos falar da controladoria, estamos até reformulando o nosso cadastro, reformulando controles, reformulando outras coisas, porque isso tudo se integra à gestão do Flex Reserva. Uma vez que nós temos o Seminet, que o senhor conhece, mas o Seminet é bem adequado aos hotéis gerais. O nosso não. Cada um que faz a sua reserva tem uma identidade muito complexa, né? É o cônjuge, é o dependente, se está em dia, se não está em dia, por que não está em dia. Então, os nossos servidores de computação, de informática, são varridos, né, num tempo bastante recorde, mas tem que ser varridos. Então, nós desenvolvemos um sistema único. Só para complementar, estou sendo um pouco extensivo, mas nós temos um gerente bastante qualificado em Campos do Jordão, entre outros, que está conosco há 3 anos, Duarte. Talvez menos, 2 anos. E ele implantou vários hotéis no estado de São Paulo, vários hotéis pelo interior, Brasília, né? Hotéis de grande porte e qualificação. E ele dizia, eu nunca vi um sistema igual ao de vocês. Ninguém tem isso. Então, nós somos a associação, nesse segmento de associações, um produto que é um legado dessa administração do Dr. Duarte. Eu acho, parabéns, né, por esse legado, né, Dr. Duarte, porque assim, né, não há como fugir da tecnologia, não há como fugir. Presta atenção, que se nós recuarmos um pouco e vamos ver a hotelaria como era décadas atrás, enfim, e o que é a hotelaria hoje, do ponto de vista da gestão, com o auxílio da tecnologia, houve um salto quântico, né? Então, há a necessidade da tecnologia para aperfeiçoar a gestão, não mais das colônias de férias, mas das unidades de lazer que vocês têm. Então, não há como não utilizar a tecnologia, tá? E para a eficiência e eficácia da gestão. É claro que sempre tem né, algo, sempre tem impasses, né, nisso, né? Mas eu acho que, pelo que você disse, né, vocês estão atendendo hoje
muito mais pessoas do que atendiam antes com as famosas bolinhas, né? Então, hoje nós saímos dessa fase das bolinhas para entrarmos em uma gestão que é imprescindível, e estão de parabéns. Como legado, eu acho que é um contributo singular que vocês deram, e aliás, pelo que eu convivi com as unidades de lazer já saindo daquelas colônias de férias, de parabéns novamente, porque eu acho que vocês estão dando um atendimento também mais singular, com mais qualidade também, né? Capacitando o seu gerente. Fico feliz também pelo fato de vocês terem trazido todas as gerências dos hotéis a conviver uma semanada conosco aqui para tratarmos especificamente da hospitalidade. Acho que a hospitalidade é um componente singular do sucesso do empreendimento hoje. Então, eu acho que essa tecnologia também vem ao encontro de procurar caminhos mais eficientes e eficazes. E pelo que você descreveu agora aqui, é por aí. E certamente vocês vão encontrar ainda, no decorrer aí, estrangulamentos ou gaps que vocês vão equacionando com as cabeças pensantes que vocês têm. Mas estão de parabéns. Obrigado, professor Geraldo Castelli, obrigado, doutor Antônio Arnosti. E continuamos com os nossos flashes na Escola Superior de Hotelaria Castelli, na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul. A Escola Superior de Hotelaria Castelli atende profissionais do Brasil e das Américas na cidade de Canela, em cursos presenciais e à distância. A cidade de Canela é uma das mais procuradas pelos turistas brasileiros, assim como Gramado, cidade vizinha. Ambas possuem diversas atrações ao longo do ano e, nesta época, o famoso Natal de Luz. A FEPESP investe em atendimento com foco na qualidade dos serviços e essa parceria com a Escola Superior de Hotelaria Castelli fortaleceu a qualificação de dezenas de profissionais da equipe. Obrigada!